Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês. Dessa vez vou continuar na antiguidade, vou continuar, né, no tema da história. Estou fugindo um pouco do dia a dia da nossa política. Eu vou falar para vocês sobre uma batalha da antiguidade. E batalhas na antiguidade são difíceis de serem compreendidas, né? Principalmente para quem não está afeto ao tema, não é estudioso do tema, elas são meio complicadinhas. E a batalha que eu me refiro é a Batalha de Gaugamela, que foi a terceira batalha de Alexandre contra os persas. Na primeira batalha, Dario, né, o adversário, não participou, né? Ele estava, Alexandre lutou contra mercenários de Dario, né? Mas na segunda batalha de Issos e a terceira batalha decisiva foi a batalha de Gaugamela, que nós vamos tratar hoje, né? Essa batalha se travou em 30 de setembro do ano de 331, antes da Era Cristã, né? E ela foi decisiva contra Dario I, né? Ela praticamente definiu o dono da Ásia naquele momento, né? Então foi o terceiro embate, né, entre os persas e os macedônios, né? Na véspera do combate, né, Dario, né, resolveu oferecer um acordo surpreendente, né, para o Alexandre, né? Ele daria para ele praticamente todos os territórios a oeste do Eufrates, né? 30.000 talentos em ouro, que era muito dinheiro, né, como resgate da mãe dele e de suas filhas que tinham sido capturadas em Issos, né, 2 anos antes, né? E além de oferecer, né, um resgate permanente, um refém permanente, como refém permanente o seu filho Ocos, né? Alexandre, né, a despeito da pressão de seus generais, inclusive Parmênio, um dos principais generais de Alexandre, ele não aceitou. Ele disse assim como não podiam haver dois sóis, a Ásia não podia ter dois reis, né? E se Dario quisesse manter o trono, ele deveria lutar por ele, né? Isso contra todas as opiniões de seus generais, principalmente, como eu disse, de Parmênio, né? Muito bem. Alexandre não tinha acreditado ainda nos relatos que ele tinha recebido, né, sobre o estado, sobre o tamanho desse exército que agora Dario tinha arrebanhado, né? Então ele na madrugada, né, na véspera, no dia 29, ele saiu a cavalo pelas colinas para observar, né, as tropas dos persas. E verificou que realmente ele não viu ele não gostou do que ele viu, né? Ele observou que os persas estavam sobrepujando ele em número, numa proporção quase de 5-1, que os flancos persas estavam muito mais reforçados, né, do que nas batalhas anteriores, ou seja, Dario não pretendia repetir os erros das batalhas anteriores, e dessa vez ele também não tinha, né, nem as montanhas, nem o mar na retaguarda, né? Então seria uma batalha em campo aberto, né? Mas ele se recolheu, né, depois de ver isso e realmente se preocupou num momento, ele se recolheu e começou a imaginar diversas estratégias, né, para enfrentar essa força persa, né? Então ele passou a noite inteira colocando alternativas de um lado, de outro. Durante esse período, o Parmênio o visitou e sugeriu a ele um ataque noturno de surpresa. E, mais uma vez, naquele dia, Alexandre recusou o conselho de Parmênio, dizendo que não ia roubar uma vitória, ele ia vencer Dario às claras no dia, não ia fazer, além do que um ataque noturno encerrava uma série de perigos. Mas, basicamente, ele não queria se usar, né, de truques, né? Uma coisa que eu esqueci de dizer no início é que eu vou deixar na descrição todo um estudo, um relato que eu fiz dessa batalha, tornando o entendimento simples, e é exatamente esse roteiro que eu estou seguindo. Eu publiquei esse roteiro no Wattpad, vou deixar o link. Quem quiser ler depois lá com detalhes, a descrição de toda essa batalha está lá. E é esse roteiro que eu estou mais ou menos seguindo, né? Eu seguindo esse texto que eu mesmo fiz, né? Então, ele, depois de pensar muito, como vinha dizendo, ele chegou a uma conclusão
e deitou-se, né? Foi dormir e dormiu um sono tranquilo. Um sono tão imperturbado que ele teve que ser acordado de manhã por Parmênio, porque ele custava levantar e a tropa já estava no de jejum, né? E ele estava dormindo ainda. Parmênio acordou e, surpreso, perguntou a ele como é que ele poderia estar tão tranquilo, né? Na véspera de uma batalha tão importante, numa situação de tanta desvantagem. Ele falou, não, que não tinha nada disso não, que era tranquila, era muito natural a tranquilidade dele, porque Dario, né, por Hércules, dizia ele, estava fazendo exatamente o que ele queria, uma batalha campal, né? Isso não deixa de ser um pouco uma bravata, né? Mas Alexandre tinha consciência, tá, de que o flanco dele seria rompido. E ele sabia disso, né? Qualquer estratégia que ele utilizasse já não impediria, pela quantidade de superioridade numérica, que o flanco dele fosse rompido. E ele contava, inclusive, com isso, e para isso ele estabeleceu uma determinada estratégia, né? Ele colocou os flancos dele, as cavalarias dos companheiros, inclinada em 45 graus em relação, entende, ao corpo principal das falanges. Essa figura que eu vou mostrar aí, dá para ver perfeitamente isso. Essa figura é de um livro do Peter Green, Alexander of Macedon. É uma figura bastante ilustrativa sobre a situação, a disposição das forças, né? E ele infiltrou no meio dessa cavalaria inclinada a 45 graus, tanto na ala direita, a ala em que ele ficaria, como na ala esquerda, onde estava Parmênio, né? Ele colocou uns mercenários, infantaria mercenária infiltrada atrás dessa cavalaria, né? E contava com uma retaguarda de cavalaria também, que ele iria chamando à medida que fosse necessário, né? Então ele precisava, né, que o Dario fizesse o primeiro movimento, né? Ele não tinha cavalaria extra ou tropa extra para forçar o embate e gastar a sua munição, vamos assim dizer, num ataque inicial. Ele esperava que Dario fizesse esse ataque, né? E começou a se aproximar pelos flancos, tanto o lado de esquerdo quanto o lado direito, juntando, né, no lado direito dele, onde ele estava comandando os companheiros, as tropas de berço, a cavalaria de berço fortemente armada, né? E do lado onde estava Parmênio, né, estava um outro, e aqui me falha aqui a memória, deixa eu ver aqui nas minhas notas, Mazaeus é o que estava do lado direito, né, dos persas, do lado esquerdo de Alexandre, né? Então ele ficou ali se aproximando, chegando próximo a um terreno onde os persas tinham preparado para seus carros, e nesse momento, né, Dario, preocupado, lançou o ataque pelo lado, mandou que Bessos, no seu lado esquerdo, lado direito, onde estava Alexandre, iniciasse o ataque. Era exatamente o que Alexandre queria, né? Ele contava que com isso ele pudesse puxar a maior quantidade possível da cavalaria persa para esse engajamento, né? E ele foi fazendo isso, ele foi alimentando o seu engajamento com os regimentos de cavalaria que estavam na retaguarda dele. E houve um engajamento, né? E Bessos se surpreendeu com a infantaria que estava camuflada no meio da cavalaria, e houve um engajamento completo de Bessos do lado esquerdo. Num determinado momento, o olho aguçado de Alexandre percebeu uma pequena brecha no centro esquerdo, a parte central onde estava Dario, né? Porque quando ele se aproximou pelo lado direito, no flanco direito da cavalaria do Bessos, né, ele ficou praticamente frontal aonde estava a posição de Dario, alguns metros adiante, né? Então, nesse momento, ele percebeu uma pequena brecha, né, no centro da posição de Dario. E foi nesse momento, porque o ataque dele, a estratégia dele, tinha que ter um timing correto. Se ele atacasse antes, ele poderia ser desmoronado, né? Se ele atacasse também tardiamente, ele poderia também ter que lutar pela própria vida, né? Então, ele tinha um time
perfeito para encaixar nessa brecha que ele esperava que ia acontecer. E quando ela aconteceu, ele juntou todas as suas forças naquele momento, que estavam no lado direito dele, e partiu em direção ao centro de Dario. Né? E esse ataque pela essa brecha, né, foi devastador para Dario. Né? E o que fez o Dario, mais uma vez, quando ele viu que a coisa estava ficando esquisita para ele, com Alexandre atacando ele diretamente pelo seu centro, por uma brecha que havia acontecido nas suas forças, ele, mais uma vez, ele se mandou. Né? Como ele tinha feito em Issos, ele deu meia volta, largou inclusive algumas coisas no terreno, inclusive dinheiro, e mandou-se, tá, em direção a Arbela, né, que era a cidade mais próxima. Né? Nesse momento, né, o Bessos, né, que estava envolvido, engajado violentamente, também achou que era com medo de que Alexandre, que já tinha avançado, fizesse um retorno e viesse na sua retaguarda, ele também ordenou sabiamente uma retirada. E as tropas dele estão praticamente intactas. Né? Apesar do forte engajamento, ele conseguiu ainda manter uma certa integridade dessas tropas. No lado direito, o engajamento com Parmênio foi brutal. Né? E o que acontece é que, nesse momento em que Dario foge, chega uma mensagem para Alexandre de Parmênio que ele estava em dificuldades no lado direito, no lado esquerdo, né? No lado, assim, esquerdo de Alexandre, mais direito dos persas, e que ele precisava de ajuda. Né? E foi nesse momento, isso é retratado, inclusive, no filme aquele Alexandre de Stone. Nesse momento, Alexandre abandona a perseguição de Dario e volta para ajudar a Parmênia no seu lado direito. Né? Há um debate bastante interessante entre os historiadores que dizem que o Parmênio teve uma atuação pífia nesse combate. Ele estava um pouco ressentido com Alexandre, aquelas 2 ou 3 negativas que ele tinha tido de Alexandre com relação às suas sugestões, ele teria... o que ele fez ao chamar Alexandre nesse momento foi evitar a captura de Dario. Há um debate sobre isso, mas é uma coisa ainda um pouco nebulosa. Né? O que acontece é que Dario, fugindo, né, tentou depois discursar para suas tropas e que faria uma nova reorganização de exército, mas ele já estava desmoralizado. Né? Então, veja bem, um gênio de Alexandre, né, conseguiu, com uma inferioridade de 5-1, através de uma estratégia que veio a ser depois repetida séculos posteriores, né, tanto por Napoleão, né, como por outros, né, e ele conseguiu uma vitória estrondosa. Né, houve momentos em que a cavalaria de 1.100 homens de Alexandre estavam debatendo com 10 vezes a capacidade em número dos seus adversários. Né? Então, essa batalha foi decisiva, né, para desmoronar, né, o império de Dario. E naquele momento, se Alexandre quisesse declarar o grande rei, né, ele poderia fazer. O único que poderia colocar algum empecilho era o Bessos, que tinha saído da batalha com uma certa integridade ainda. Eu tenho uns números aqui com relação... Esses números de batalhas antigas, né, são interessantes pela sua grandiosidade, mas existem números que, no final, né, o que aconteceu com relação às perdas, né, eu vou ver se eu acho aqui... Não importa. O que acontece é que Alexandre conseguiu um número de baixas infinitamente inferior, né, ao que aconteceu com os persas. Né? Apesar da sua maior quantidade de pessoas, eles não estavam organizados o suficiente, não tinham uma estratégia bem definida e perderam, né, muito mais homens, né, uma quantidade 5, 6 vezes superior às perdas, né, que Alexandre teve. Embora esses números de batalhas nas antiguidades são bastante controversos. Né? Então era isso que eu queria
conversar com relação a essa batalha, uma batalha importante, a Batalha de Gaugamela, a terceira, né, entre Alexandre e os persas, e que definiu o domínio, né, de Alexandre na Ásia, né. Infelizmente, a gente sabe o final, né, esse domínio não foi perpetuado, né. Então, era isso aí. Aqueles que gostarem, deem um joinha, né, e assinem o canal aí. Muito obrigado a todos.